Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos agora para o nosso último capítulo da disciplina de Gestão de Sistemas de Informação. Nós vamos falar agora, nesse último capítulo, sobre os sistemas de informação no setor público. Vários desses sistemas, dessas tecnologias que nós vamos destacar aqui, nós já falamos em capítulos anteriores, tá? Então ele tá bem, ele não tem nada totalmente novo para vocês. Eu creio que vai ficar bem tranquilo. Quais são os objetivos desse nosso encontro? Compreender as possibilidades do uso de software no setor público e compreender a tecnologia como apoio à gestão pública. Nós já falamos bastante aqui também, nós já trouxemos convidados que falaram sobre a importância dessa tecnologia auxiliando a gestão pública. Então, inicialmente, vamos só contextualizar historicamente essa evolução da tecnologia, em especial na gestão pública. Nas décadas de 60 e 70 foi quando o setor público começou a adotar computadores. Foi um período bem rudimentar, que até esse momento eles utilizavam os computadores para realizarem tarefas rotineiras. A partir da internet, na década de 1990, eles começaram a explorar outras possibilidades, o que eles poderiam fazer utilizando a internet, e a partir desse momento começaram a surgir portais online e alguns serviços básicos pela internet também. A gente percebe que começa a evoluir e o cidadão ele começa a receber um pouco mais de cuidado da gestão pública. Aí nós temos a década de 2000, que avançou um pouquinho mais, que a gente começou a trabalhar o governo eletrônico. Todos os governos, não só do nosso país, começaram a oferecer uma variedade desses serviços online, facilitando e muito a questão da rotina desse cidadão. Então, vários serviços começaram a ser digitalizados e esse acesso aos serviços começou a ser um pouco mais inclusivo. E aí nós começamos a aumentar de forma muito grande a necessidade de dados que esses governos eles começaram a utilizar. E aí começou as tecnologias de Big Data e análise de dados, que nós já falamos aqui também. Cresceu muito o número de usuários, cresceu muito a disponibilidade de serviços online e eles precisavam se montar, se preparar com um banco de dados maior e analisar os dados desses usuários. Nós já vimos vários exemplos aqui também de quanto essa análise de dados ela pode facilitar o trabalho do gestor público, garantindo também a questão da transparência, da identificação de atividades mais maliciosas, começaram a pegar também alguns problemas nos lançamentos relacionados a esses usuários. Então, foi um avanço muito grande. Outro aspecto também que a gente já falou sobre aqui é a inteligência e artificial e automação que melhoraram os serviços públicos. É claro que isso vai amadurecendo em estados e municípios de forma diferenciada, mas isso iniciou-se ali com as tecnologias e com a internet. A segurança digital, que nós já falamos várias vezes aqui, inclusive o nosso capítulo passado tratou sobre a segurança da informação. Nós trouxemos o professor Tiago para falar com vocês em uma aula específica e ele falou bastante sobre alguns exemplos de necessidade de que nós aumentemos a segurança
digital. Ele falou também de grandes desafios e grandes problemas que nós temos hoje nas prefeituras, nos municípios menores, em relação a essa segurança da informação. E aí nós tivemos essa evolução tecnológica melhorando, facilitando o serviço para os cidadãos, melhorando também a tomada de decisão para os gestores. Nós já falamos inúmeras vezes aqui sobre sistemas de informação auxiliando o trabalho de gestor, não só o gestor público, mas destacando algumas decisões que foram em muito facilitadas e acertadas por meio da utilização de sistemas de informação. A questão da transparência pública também. Hoje a gente vê que até os municípios menores, eles precisam ter um portal da transparência para garantir essa acessibilidade, essa transparência para o cidadão que mora naquele município. E aí os desafios, como nós falamos, incluem essa segurança cibernética e a questão da inclusão digital, que também é um desafio, porque eu preciso pensar no perfil daquele meu usuário, daquele meu cidadão, e como eu posso fazer para aproximar os serviços públicos digitais desse cidadão que tem um pouco mais de dificuldade para acessar esses tipos de serviço. A gente vai comentar aqui sobre alguns softwares utilizados na gestão pública. Como eu disse, em capítulos anteriores, a gente já mencionou esses softwares. Sistemas de gerenciamento de recursos humanos para facilitar a gestão dos colaboradores daquele município, fazendo folha de pagamento, gestão de funcionários. Sistema de gestão financeiro tem uma funcionalidade parecida, mais voltado para o setor financeiro. Gestão de documentos, também nós temos falado por aqui. A gestão eletrônica de documentos, ela facilita muito aquela prefeitura, aquele município, a não utilizar papel e facilitar o acesso desses documentos futuramente. Sistema de atendimento ao cidadão, nós já vimos, tivemos um capítulo específico sobre CRM, ERP, sistema de gestão de cadeia de suprimento. Então, eles são utilizados para melhorar o relacionamento com os clientes e, no nosso caso de gestão pública, facilitar o relacionamento com esse cidadão. Esse aqui é bem interessante, pessoal, Sistema de Informação Geográfica. Ele serve para que os gestores públicos possam fazer o mapeamento espacial. Então, quando eu tenho que planejar, por exemplo, o planejamento urbano, serviços públicos, gerenciar territórios, ele serve muito para auxiliar o gestor. Softwares de segurança pública, que são gerenciamentos ligados à emergência. Então, eu faço vigilâncias por vídeos. Nós demos também alguns exemplos para vocês de cidades que estão utilizando as tecnologias ligadas à cidade inteligente, que fazem essa vigilância por vídeo de uma forma muito efetiva. Então, é um tipo de tecnologia que é bem legal na gestão pública. Plataformas de governo eletrônico, que são esses websites, esses aplicativos que são utilizados para os gestores se comunicarem com o cidadão, para facilitar a vida do cidadão. Nós temos exemplos também de municípios que estão bem amadurecidos, que têm plataformas de governo eletrônico muito avançadas. Gestão de projetos é um tipo de software que auxilia, em especial em projetos. Eu acredito que em alguma das disciplinas vocês viram o tema de projetos. Os projetos, eles têm início e fim determinados, eles montam uma equipe específica para aquilo, e os softwares, eles auxiliam na evolução da fiscalização, da execução daquelas atividades. Sistemas de saúde eletrônica são sistemas voltados para melhorar
esse contato e esses serviços de saúde pública. Agendamento de consultas, liberação, por exemplo, aquele software que a gente usa, o do SUS, que disponibiliza os cartões de vacinação. Isso é bem interessante, evolui muito essa relação dos gestores, dos municípios com os usuários. Softwares de educação, eles estão voltados para a gestão de escolas. A gente tem falado muito, principalmente sobre exemplos de gestão em saúde, gestão da educação, que são exemplos mais complexos de se cuidar dentro dos municípios. Então, os softwares de educação, eles facilitam nessa coleta e análise dos dados educacionais. Sistemas de licenciamento e permissão, eles facilitam essa emissão de licenças que são necessárias para algum empresário abrir o seu pequeno negócio, e aí eles facilitam também isso. Análise de dados e business intelligence, nós já falamos muito sobre isso, que está relacionado também com uma análise mais inteligente dos dados que estão disponíveis para aquele gestor. Como nós falamos lá no início, como esses números de informações, eles cresceram bastante, as prefeituras, os gestores, as organizações precisaram de um banco de dados maior e de tecnologia que auxiliasse nessa análise. Então, esse aqui, eles se referem a isso. Sistemas de planejamento urbano, isso aqui a gente falou também. Os municípios que evoluíram em relação às cidades inteligentes utilizam muito essa questão. Eles se voltam para o transporte público, infraestrutura, desenvolvimento urbano, também são bem legais. Existem muitos softwares disponíveis para auxiliar o gestor público, e se depende da finalidade que eu estou buscando. O gestor público, ele precisa sempre estar atento ao que a tecnologia tem evoluindo em relação àquela necessidade que ele tem. Agora, algumas tecnologias ligadas ao setor público, nós também já falamos de várias delas anteriormente e também em capítulos anteriores. O governo eletrônico, nós já falamos bastante, ele é utilizado principalmente para facilitar os serviços públicos. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Participação em processos democráticos. Então, aqui a gente entra com a questão tanto da transparência pública quanto a questão da inclusão digital. Então, são dois desafios grandes do gestor público. Isso aqui nós já falamos bem no início também do capítulo, que são os bancos de dados e as análises de dados. Os governos, hoje em dia, eles precisam cada vez mais de bancos de dados maiores, e cresceu a necessidade de se analisar os dados de uma forma mais inteligente. Inteligência artificial e automação, já falamos várias vezes sobre isso. Nós tivemos um capítulo específico falando sobre a importância da inteligência artificial, de utilizar inteligência artificial nos sistemas de informação. Nós já demos exemplos também nos nossos materiais complementares e também nos fóruns que a gente costuma pedir, que mostram um pouco sobre essa inteligência artificial aparecendo na gestão pública. O blockchain, pessoal, é um tipo de tecnologia que vai garantir transparência e segurança, principalmente porque os serviços online, eles aumentaram bastante, então eu preciso dessa transparência e da segurança nessas trocas de informações. Votações eletrônicas, contratos, pregão eletrônico, que a gente já comentou por aqui, utilizam essa tecnologia para auxiliar. Internet das coisas, nós também falamos sobre essa tecnologia aqui. Ela é muito utilizada, as cidades inteligentes também utilizam bastante essa proposta. Cidades inteligentes é também uma tecnologia que auxilia muitos municípios. Nós temos exemplos
de municípios que utilizam essa tecnologia de forma muito efetiva. Eu estou com uma orientação de doutorado voltada específica para cidades inteligentes, então a gente está pesquisando alguns casos bem legais. Tem uma proposta de manual de cidades inteligentes, de uma iniciativa que começou na prefeitura de Itaipu, que é como se fosse um manual para orientar municípios a iniciarem esse processo de cidades inteligentes. Nós temos várias iniciativas aí pelo Brasil e pelo mundo também muito interessantes. Segurança cibernética, nós tivemos, como eu falei, um capítulo específico, uma live do professor Tiago especificamente sobre isso aqui. Ele inclusive enumerou que a gestão pública dos municípios aqui ainda estão bem rudimentares em relação a isso. A maioria não tem um servidor específico para tratar de segurança da informação, para ficar full time preocupado com isso. Várias dessas tecnologias, juntas e de acordo com a necessidade, elas têm como objetivo principal melhorar a inteligência da análise desses dados e, em especial aqui, quando a gente fala de cidadão, de gestão pública, a transparência, a responsividade, que é um retorno mais rápido, mais efetivo, e a qualidade dos serviços prestados. Nós já falamos também várias vezes que quando nós tratamos de gestão pública, o foco principal é o impacto social na vida desse cidadão. Como gestores públicos, nós precisamos pensar nesses impactos, como o uso da tecnologia vai facilitar a minha relação com os usuários. E aí sim a gente vai conseguir ter uma gestão pública com maior eficácia, eficiência, transparência e inclusão digital. Pessoal, então o tema de hoje que nós tratamos foi esse: tecnologias e softwares relacionados com a gestão pública. Releiam o nosso capítulo, revejam o vídeo, vejam os materiais complementares, que eles também são importantes para que vocês vejam exemplos diferenciados. E se permanecer alguma dúvida, nossa equipe está toda à disposição de vocês, ok? Um grande abraço e estamos quase acabando. Vocês já podem começar a pensar na roupa de Natal, no menu de Natal, que com certeza vai ser muito feliz em família e muito farto, ok? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, a nossa aula de simulado, as nossas revisões. Então a gente se vê aí no próximo encontro. Um grande abraço!